Vamos lá. Hoje é a nossa quarta aula. Nós estaremos trabalhando, dando continuidade sobre o assunto da semana passada. Na semana passada nós falamos bastante sobre os avivamentos no Antigo Testamento. Trabalhamos principalmente a teologia do avivamento do Antigo Testamento. Hoje eu quero dar continuidade, quero abordar um pouco mais a questão principalmente do Novo Testamento e quero passar um pouco e refletir com os irmãos até a patrística, porque a partir da semana que vem a gente já vai estar trabalhando principalmente no avivamento um pouquinho antes da Reforma Protestante e depois daquele período da Reforma. Então hoje, até nessa introdução aqui, eu quero aproveitar e passar aqui rapidinho para vocês os slides 4 e 5 e o 6, só rapidinho mostrando aqui para os irmãos o material desses slides, né? E para a gente deixar como uma ferramenta apenas de apresentação, porque esse material aqui, Religião dos Cananeus, que o pastor Maurício Abreu de Carvalho preparou, é uma coisa muito interessante. Eu vou só passar rapidinho para vocês depois até lerem com mais cautela. Esses slides estão disponíveis, né? Como eu já enviei para você, Felipe, e para os irmãos que pretendem fazer a nossa aula. Todos esses materiais eu tenho passado para cada aluno e todos esses slides eu adquiri com os professores do STBnet. Então, aqui nesse quarto slide vai relatar um pouco da religião dos cananeus. Por que é importante saber um pouquinho sobre a religião dos cananeus? Olha que interessante. Quando a gente fala do Velho Testamento e da teologia do Velho Testamento, a gente fala um pouco do que aconteceu no Velho Testamento, desde quando Moisés liberta o povo pelo poder de Deus e fica os 40 anos no deserto. Depois Josué conquista Canaã. Depois da conquista de Canaã com Josué, tem toda a história do Velho Testamento. E quando a gente fala sobre avivamentos, a gente esquece um pouco de pontuar, por exemplo, essa questão dos cananeus. Os cananeus, por exemplo, eles eram uma religião muito bem organizada, uma religião muito bem estabelecida. Por que eu estou falando isso? Os avivamentos que ocorrem em Israel, na realidade, não são somente uma atuação também de Deus, mas é uma atuação de Deus. Mas o povo de Israel, por causa dos cananeus, em vez em quando, eles voltavam àquelas práticas idólatras. Quando a gente fala de Baal, quando a gente fala, por exemplo, da religião dos cananeus, a gente só acha que era uma religião assim mal organizada, e não era. Então, no slide 4, por exemplo, o pastor Maurício, ele trabalha mostrando a organização dessa religião, a crença dos cananeus, e como isso estava na cultura dos cananeus, e por essa razão, quando Israel conquista a terra e não cumpre tudo que Deus que Deus ordenou, e deixa ali povos ímpios, esses povos acabam influenciando futuramente na cultura do povo de Deus e desviando eles por uma apostasia. Olha que interessante. Então, conhecer um pouco da religião dos cananeus é saber do perigo que Israel estava enfrentando. Quando a gente fala assim, por exemplo, por que no período dos reis de Israel havia essa oscilação? Ora eles estavam em fervor, em zelo, e de repente eles declinavam. A impressão que temos é que havia um abandono puro e simples da fé. Mas esse abandono, na realidade, se dava também pela sutileza
da religião ou das religiões dos cananeus que estavam sempre ali, ao redor de Israel, tentando eles a adorarem outros ídolos. Então, esse slide aqui, né, só abrir agora rapidamente, mostra um pouco de como a religião e o culto dos cananeus era muito bem organizada, era muito bem estruturada, toda a, a divindade deles, né? Eles eram muito, não era uma coisa assim mal organizada. Então depois os irmãos com calma, e em especial o Felipe, né? Pode estar dando uma lida nesses slides e qualquer dúvida a gente esclarece com maior detalhe depois, tá bom? Então eu só fiz questão de mostrar para chamar a atenção de que muitas vezes o que leva o povo de Deus a uma apostasia é aquilo que está ao redor, que a gente muitas vezes continua convivendo e abrindo precedentes. Aqui no slide 5, por exemplo, aqui nesse slide a gente vai ver os reis de Israel, um pouquinho da história dos reis de Israel, aquilo que a gente já aprendeu na cronologia. Então, aqui a gente é só para vocês depois terem uma noção de como tudo isso aconteceu, de como tudo isso era. Deixa eu só colocar aqui. Joia. Aqui. Então, a mesma coisa que acontece com os reis de Judá, né? A gente já conhece. Tem a monarquia unida, depois vem os reis de Israel, toda aquela questão cronológica, né? E os reis. Isso daqui é uma tabela apenas para que vocês possam estar aprendendo um pouco sobre a cronologia dos reis de Judá, de Israel, e conheçam um pouco sobre os acontecimentos deles, desde de Salomão até o último rei. Tá bom? Só fiz questão de passar aqui porque eu não vou perder muito tempo falando sobre essa questão, até porque o foco da nossa matéria aqui não é propriamente dito esse. Voltando a um detalhe da questão dos cananeus. Até mesmo depois, no período da igreja, no período já do cristianismo, havia ainda uma influência indireta dos cananeus entre os próprios cristãos. Muitas vezes na nossa vida a gente não acredita nessa força de outras religiões que tentam nos assediar. Estou fazendo essa abordagem aqui introdutória simplesmente para mostrar o quanto o povo de Deus no Velho Testamento, e agora a gente vai entrar para o Novo Testamento, o quanto a gente precisa tomar cuidado com tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Porque no momento que a gente abre algum precedente, sem que percebamos, a gente começa a retroceder. Tá bom? Alguma dúvida até aí, filhote? Não, eu já até cheguei a ler esses slides já. Você quer comentar alguma coisa? Tem nenhuma dúvida sobre eles? Não, não, tá tranquilo. Eu cheguei a ler quando eu estava em viagem, eu dei uma lida em todos os slides, Ótimo e... isso. mas está bem tranquilo. Tá bom. Uma coisa interessante é que o senhor estava falando em relação aos cananeus, né? Que o povo de Israel acabava entrando em ciclos de desobediência por conta da influência dos cananeus ou de outras religiões vizinhas. A frieza de muitos cristãos nos nossos dias está relacionado ao que está sendo chamado agora de neopaganismo, né? A Sim. influência do paganismo que está surgindo novamente com algumas práticas do paganismo antigo vindo à tona agora de novo tem influenciado muita gente e tem muita igreja entrando na onda. Sim. Sutilmente, está sutilmente entrando em algumas igrejas, principalmente em algumas igrejas neopentecostais, está
por a frieza na igreja brasileira e no mundo, você vê um certo retorno do paganismo mesmo Sim, sim. no mundo, e por isso a gente percebe uma certa frieza da religião cristã nos nossos dias, né? Por isso que eu fiz questão de tocar nesse assunto do slide 4 e do slide 5 para mostrar que Israel, mesmo depois de tudo que Deus fez, eles ainda estavam rodeados de paganismo na própria terra dele. E o fato de eles estarem, ora porque eles foram complacentes com alguns povos, ora porque eles baixaram a guarda para outras nações, mesmo depois de toda a atuação divina, esse paganismo que aparentemente está morto, ele retorna, ele acha espaço na vida de alguns e sorrateiramente vai entrando na cultura do povo de Deus. E quando vai ver, por exemplo, a gente vê isso com muita clareza nos dias de Elias, a adoração de Baal, que era o deus da prosperidade. Aí a gente pergunta, mas como podia, por exemplo, sacerdotes, profetas, o povo adorar o Deus de Israel, Yahvé, e adorar Baal, a sutileza. Então, o que você falou do neopaganismo, a gente vê que o início se deu não agora, simplesmente por causa do neopaganismo, mas se deu com práticas mercantilistas de indulgências novas sendo trazidas para a igreja protestante. Por exemplo, né, a negociação da salvação, da bênção. A gente vê, por exemplo, assim como na Idade Média a igreja cristã se perdeu por causa dos ídolos e das indulgências, a gente vê que houve um retorno às indulgências em algumas décadas atrás, colocando crendices, né? Sabonete ungido, a rosa ungida. E aí o que acontece? Quando se coloca alguma coisa, se tira outra. E exatamente você pode ver que o retorno do paganismo que agora a gente vê declarado não começou agora, começou lá atrás com as indulgências protestantes, né? Ou seja, com o afrouxamento. E, naturalmente, a gente tira algumas coisas, entram outras. E agora, a igreja protestante, ela está literalmente nesse neopaganismo. Pode ver que o culto à personalidade, pode ver que quando a gente lê a Bíblia e vê as práticas de algumas igrejas, a gente se assusta. Você fala, isso daqui não tem nada a ver com o cristianismo, né? Então é isso aí. Isso eu fiz questão de mostrar, porque agora, depois de hoje a gente vai trabalhar bastante no Novo Testamento, mas depois de hoje a gente vai para um outro ponto, que é o ponto dos movimentos dissidentes da Idade Média e os grandes avivamentos. Mas a gente nota que se a gente não tomar cuidado, mesmo que estejamos passando por dias difíceis, a gente não pode abrir mão de algumas coisas. Muitas vezes parece estranho dizer isso, mas tem vezes que a gente está vivendo o dia a dia da igreja sem muita novidade, sem muito brilho. De repente, parece que a única opção é colocar uma coisa a mais para dar um brilho. E aí onde entra o perigo, porque muitas vezes a gente coloca uma coisa a mais, e essa coisa a mais não necessariamente é algo. Sem perceber, a gente coloca uma prática esquisita. Eu me recordo que eu estava num congresso de pastores e um pastor falou sobre uma campanha que ele estava fazendo na igreja dele. E aquilo me deixou muito preocupado, porque era uma campanha baseada em 7 chaves. E isso foi num congresso de igrejas sérias, não eram igrejas sérias, e o pastor sério. E aí ele começou a falar, e depois ele fez, né, o leque. Então as famílias iam participando, né, dessas chaves. E você não podia perder a chave, porque cada dia era dia de uma benção. E
E foi muito preocupante, porque nesse contexto de Chaves, nesse contexto de fatos e de acontecimentos, se dava um destaque em especial para o quê? Para Chaves, que a chave que dava a vitória. Então, sutilmente, aquela chave recebia o nome de Evangelho, recebia o nome de Jesus, só que, na realidade, a maneira em que era apresentado era uma maneira mais mística, onde a chave te dava a vitória. Isso é muito perigoso, porque, sem perceber, esse pastor e esse grupo, que depois, inclusive, eu soube de outros grupos, estavam fazendo isso porque o fator principal ali era o quê? Era alcançar resultados. E aí eu pergunto, né? Mas qual era o respaldo bíblico de tudo isso? E essas são perguntas que a gente não pode deixar e não pode se calar. Então você vê, uma coisa sutil, numa igreja séria, numa igreja estruturada, mas muitas vezes entra um programa que nos deixa um pouco preocupados, porque parece que a Bíblia, pela Bíblia não basta. O ensino da verdade, pelo ensino da verdade não basta. Se eu não der ali um prato para os meus ouvintes que os despertem, eles não vão se satisfazer apenas com o Evangelho. E isso é perigoso, porque a instrução apostólica é pregue a palavra. Pregue em tempo, fora de tempo. Então, a gente nota como esse assunto ele tem que ser debatido. E por que eu falei isso agora? Porque muitas vezes, mesmo que a igreja esteja passando por um momento difícil e um momento, muitas vezes, que não está tendo aquele êxito que gostaríamos que tivéssemos, compete ao povo de Deus ser fiel aos critérios de Deus. Porque senão a gente abre precedentes, e quando eu abro um precedente, eu tiro outro precedente. E se eu coloco uma instrução humana, ou repleta, né, no caso de crendices, eu tiro o ensino sagrado. Eu dou um valor que não posso. Né? Então é legal isso que você falou e que a gente está debatendo para a gente poder pontuar. Porque a gente vai ser tentado a vida toda a isso, né? E se a verdadeira semente não é suficiente para salvar pessoas, então a gente não pode fazer nada, né? Como o pastor Ribeiro pregou na formatura, quando ele esteve conosco, ele falou com muita clareza: nós pregamos o Evangelho. E é o Evangelho quem transforma. Nós não somos a mensagem, temos uma mensagem. E diante disso, se a mensagem do Evangelho não transforma alguém, não serão os artifícios humanos e mercantilistas e humanos no sentido de marketing, de emocionalismo ou de engenhosidade humana que vai transformar. Pelo contrário, porque aí a gente está colocando o que Deus não pôs, não é verdade? Tá bom? Eu quero acreditar que temos um irmão aqui que entrou agora. Quem é? O irmão não dá para nós vermos, só dá para ver aqui que tem um irmão que está conosco ou uma irmã. Depois, se quiser falar conosco, pode abrir o seu microfone, tá bom? Bom, então, hoje aqui na nossa aula, eu queria, em primeiro lugar, Felipe, falar um pouquinho, né, sobre os vídeos do Nicodemos. Tanto Batismo com o Espírito Santo, parte 1 e parte 2. O que você achou? Fazer um breve debate aqui, porque isso é material de aula, né? O que você achou? Excelente. Muito bom. O que você aprendeu? Na verdade, eu já havia lido até através do John Stott a respeito do mesmo tema, que as duas aulas dele ali é basicamente um resumo do Stott que eu li, que é Batismo com o Espírito Santo e Plenitude do Espírito Santo. Muito bom. Eu creio como naquela linhagem, que é uma linhagem bem presbiteriana também, né?
de não ter não ser o batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, mas a partir do momento que eu creio e sou um novo nascido, eu tenho o Espírito Santo, eu sou batizado com o Espírito Santo. Mas aí entra a questão de você manter a chama acesa, né? Aí entra a questão da plenitude do Espírito Santo. Então, às vezes nós estamos nos esvaziando, então, às vezes nós precisamos de um enchimento do Espírito Santo, né? Não que a gente aceita Cristo e em determinado momento você tem que buscar uma segunda bênção, como é a linha pentecostal, né? Quando surgiu lá em meados do século XX, com a ideia do batismo do Espírito Santo como uma segunda bênção. Então, ali, esses dois estudos do Nicodemos foi bem claro com relação a isso. Tanto o primeiro, que ele fala do Espírito Santo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e as explicações da segunda aula em relação às interpretações que fazem com relação ao batismo com o Espírito Santo nas passagens de Atos, né? Ótimo, ótimo. Sim, e uma coisa super importante de destacar é o seguinte: os nossos amados irmãos, inclusive nosso querido, saudoso pastor Enéas Tonini, quando eles trabalham sobre a ideia da segunda bênção, eu entendo os questionamentos do Nicodemos, do Stott, de todos os demais. Sou também inclinado a pensar de que o termo segunda bênção é um termo que se aplica bem para uma pessoa que, na semelhança do pastor Enéas, passou por uma experiência como a que ele passou. Então, por exemplo, os nossos irmãos avivados e pentecostais, que chamam o batismo de Espírito Santo de segunda bênção, eu afirmo dizendo que esse termo não é bíblico, mas a ideia, ela tem uma ideia bíblica. E eu dou a mão à palmatória àqueles que querem assim defender. Por que razão? Vou até explicar. O pastor Augusto Nicodemos é fruto de uma geração mais madura. Muitos pastores, como Nicodemos, por exemplo, você vê que o Nicodemos, nesses dois vídeos, que a gente vai trabalhar mais neles, e nesse assunto, na matéria de pneumatologia, hoje aqui, como história dos avivamentos, então é legal a gente pontuar um pouco para abrir o leque da fundamentação teológica. Mas o nosso irmão Augusto Nicodemos e outros presbiterianos e outros pastores batistas tradicionais e congregacionais, metodistas, eles são fruto de um contexto onde eles não viveram essa polarização. Por exemplo, o pastor Enéas Tonini, diferente desses pastores, ele viveu uma grande polarização. O pastor Enéas Tonini, junto com o pastor José Rego do Nascimento, eles foram expulsos da convenção por acreditarem e falarem coisas, como, por exemplo, Nicodemos cita. O Nicodemos, nesse vídeo, ele elogia os irmãos pentecostais. Nos dias do pastor Enéas Tonini, dos dias do Rego do Nascimento, elogiar um pentecostal era uma blasfêmia. Havia uma polarização, havia um atrito. Então, os nossos irmãos hoje tradicionais, eles têm uma maturidade, um respeito, eles pregam em igrejas pentecostais pregam nas igrejas deles. Os seminários, por exemplo, têm irmãos pentecostais nos seminários tradicionais, ou seja, é um outro ambiente. Então, os nossos irmãos do passado que trabalham a ideia de segunda bênção, é porque na vida deles isso realmente representou uma segunda bênção inexplicável. Foi como se realmente eles passassem por um avivamento pessoal. Então, quando eles classificam isso, eu não vejo como algo errado. Teologicamente, eu não aprecio essa terminologia. Mas por meio didático, por meio de uma experiência de avivamento, sim. Porque muitos pastores, Felipe e Fabiano,
e irmãos que estão aqui conosco. Muitos pastores que foram acostumados a viver apenas debaixo de um protestantismo litúrgico tinham uma religião morta ou fria ao seu redor. Era mais uma religião intelectualizada. E o fato da experiência do batismo com o Espírito Santo se dá como algo libertador e extraordinário. É literalmente um avivamento pessoal. Por isso que para eles é como se eles tivessem se convertido. Né? É mais ou menos o que aconteceu com John Wesley com os moravianos. Os John Wesley sem os moravianos e John Wesley com os moravianos. É outro homem. John Wesley, por exemplo, ele registra uma história poderosa na vida dele, de uma experiência sobrenatural com Deus. Ele não usa o termo segunda bênção, mas o que ele teve, na realidade, ali foi o marco de uma plenitude. Ele já era um homem de Deus, mas ele teve uma plenitude. O perigo dessas terminologias é que, muitas vezes, em nome da terminologia, vira uma doutrina bíblica, né? Então, por outro lado, aqui vamos pensar como um pentecostal. Para o pentecostal, o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção. O camarada que é pentecostal, que não é batizado com o Espírito Santo, é uma coisa que, para ele, ainda ele não se converteu totalmente. O grande problema do pentecostal é porque é um lugar que, ou é um caminho que eles buscam, atingem e se preocupam, na grande maioria dos pentecostais, com a plenitude. E esse é o problema. Ele atinge o batismo, ele tem a experiência, depois ele acomoda, né? Então, isso que é o problema do pentecostalismo. Mas, assim, os vídeos do nosso querido irmão são maravilhosos. A maneira em que ele trabalha sobre Jesus, ser o possuidor do Espírito Santo, depois compartilhar. Então, a prerrogativa de que somente sobre o Messias haviam certas profecias, né, como curar enfermos, coxos, cegos, mudos, surdos, ressuscitar mortos, sinais e maravilhas, ou seja, para que realmente Jesus recebesse aquela autenticação do Pai e das profecias feitas pelos profetas, pela palavra de Deus, havia uma necessidade que tudo isso acontecesse. Então é maravilhoso. Pode ver que ninguém mais recebeu a porção do Espírito Santo como Jesus recebeu. Podemos ter uma porção e uma unção maravilhosa, mas nunca igual ao que ele recebeu. Até porque ele é Deus, né? Então ninguém é como ele, né? Então a gente terá sim uma unção poderosa do Espírito Santo, mas nunca teremos aquela mesma quantidade, porque aquela quantidade do Espírito só era dada sobre o Filho de Deus. Por isso que ele nasce de uma forma especial, ele vive sobre uma orientação especial e ele morre de uma forma especial e ele ressuscita de uma forma especial, sendo o primogênito da criação. Então nós temos o Espírito, mas jamais igual a ele. Possuímos o Espírito, faremos obras como ele fez, mas não na semelhança plena dele, porque ele é o único Deus encarnado e nós somos pequeninos cristos aqui. Então, como pessoa, jamais teremos a plenitude que ele teve, porque ele era Deus. Ele era homem, mas ele era Deus. Nós teremos, sim, e faremos sinais como ele fez, não apenas na pessoa, mas como quantidade também. Pode ver que o povo de Deus espalhado na terra recebe essa unção poderosa. Então, quando o Senhor promete que faríamos sinais como ele fez, é porque realmente ele nos concede, pela misericórdia, parte dessa graça, né? Pode ver que os pastores que tentam se tornar praticamente, abre aspas, messias, fecha aspas, né, contemporâneos, eles querem fazer o que Jesus fez na sua inteireza e se esquecem que essa não é a função. Nenhum dos 12 apóstolos ou dos apóstolos do Novo Testamento tiveram essa vaidade de quererem ser como Messias. Pode ver que essa prerrogativa de vaidade nasce com mentes desajuizadas, vaidosas, né? E não nasce
na vida apostólica. Na vida apostólica, nenhum dos 12, nem Paulo, nem Silas, nem Barnabé e os outros apóstolos do Novo Testamento se assemelham aos pastores ou neopentecostais vaidosos, né? Tá bom? Graça e paz, irmão. Quem é o irmão que está aqui conosco? É o Jorge? É isso? Pastor, Ah, pastor, posso fazer uma pergunta? claro, filhote. Enquanto o irmão não responde, o senhor acha que houve algum exagero, excessos, por exemplo, naquele tempo desse foco, desse grande avivamento, até que o senhor citou aí sobre a segunda bênção? Não, eu acredito. Ah, Jorge, é o Jorjão mesmo. Seja bem-vindo, meu amado. Voltando aqui ao ponto, eu não acredito que os nossos irmãos, Fabiano, pastores, né, quando eles classificam de segunda bênção, eu não acredito que eles fizeram isso com uma prerrogativa de vaidade ou de colocar, de fato, uma doutrina nova. Não, não é isso. É porque, de fato, esse assunto, para a vida deles, não era um assunto tão relevante, tão importante, ou talvez no momento em que eles viveram, e depois da experiência que eles tiveram, eles realmente, na minha concepção, eles foram avivados poderosamente pelo Espírito Santo, foram libertos de situações que outrora para eles eram coisas insignificantes, e eles viram na vida dele a importância de pregar e de se posicionar em relação a essa mensagem. O que eu acredito é que os nossos irmãos, e aqui fica um elogio à Convenção Batista Nacional, aqui fica um elogio a esses grandes avivalistas de várias denominações, que eles foram muitas vezes instrumentos de Deus de trazer aquela denominação a um novo brilho, a um novo significado. Por exemplo, John Wesley, ele não cria, o desejo dele jamais sair da igreja anglicana. Ele simplesmente quer levar os anglicanos a uma nova perspectiva. E Deus permitiu com que nascessem os metodistas. Mas não era do ímpeto dele de criar uma nova denominação. O ímpeto dele era atear fogo sobre aquela geração. Então, os nossos amados irmãos, ao chamarem segunda bênção, eles estavam apenas dizendo aos irmãos dos seus dias: olha, vamos prestar atenção sobre isso. Vamos olhar essa doutrina a partir do que o Novo Testamento ensina, porque para a minha vida foi transformadora. Quem sabe para a vida de vocês será. E por isso que os nossos amados irmãos que chamam de segunda bênção, eu não os critico por isso. No entanto, como teólogo, eu tenho que fazer o meu apontamento, que o apontamento do Nicodemos, que o apontamento do Stott, o meu apontamento também é esse. Eu enxergo que o cristão, no momento da conversão, ele já tem o Espírito Santo, mas na caminhada dele, ele acaba por uma entrega maior, por uma consagração maior, ele acaba se tornando pleno do Espírito Santo. E essa plenitude vem em algum momento da vida dele, e quando ele se torna pleno, aí esse é o momento da sua inclusão no batismo. E essa inclusão no batismo, agora ele tem que caminhar nessa plenitude, ampliar essa plenitude e se manter nela. E aí, se realmente alguns irmãos não querem chamar de batismo com o Espírito Santo, para mim, não deixa de ser o batismo. Para mim, a experiência de John Wesley foi um batismo. Se o irmão não quer chamar batismo, não importa. O importante é ele ser pleno do Espírito Santo e ele se manter nessa proposta. Porque eu acredito que o avivamento, e é por essa razão que a gente está trabalhando um pouco mais nisso, que a gente vai falar do Novo Testamento hoje, sem essa clareza, não há um avivamento em nós. Não há um avivamento na igreja local.
essa santa dependência absoluta do Espírito Santo de Deus tem que ser uma coisa muito presente, muito marcante na nossa vida. Muitas pessoas, elas fazem igreja na força do seu braço, ou segundo as suas gestões humanas, suas habilidades cognitivas. Então, acabam perdendo muito de Deus, por quê? Porque a igreja, ela é espiritual. A Bíblia é um livro espiritual. Seguir a Deus é uma dimensão espiritual. Logo, a gente só tem êxito nessa espiritualidade, nessa santa dependência. Então, na hora que nós perdemos essa interação, dessa dependência, ora por medo do que os ricos da igreja vão pensar, ora que os sábios da igreja vão argumentar e questionar, a gente está perdendo essa característica da plenitude. Por essa razão, se mantém em Deus aqueles que de fato creem na Bíblia e seguem a Bíblia e amam a Bíblia. E por isso que eu acredito que doutrinas como essa são importantes a gente ser relembrado assim, porque, afinal de contas, precisamos muito, né, dessa compreensão. Deixa eu fazer uma leitura aqui rapidinho com os irmãos, né? Eu estou hoje aqui segurando no meu... Dentro dessa matéria de hoje, eu até coloquei aqui, eu queria até fazer alguns apontamentos, né? Porque hoje a gente está falando mais sobre essa questão da teologia do avivamento no Novo Testamento. Deixa eu só fazer umas afirmações aqui, né? O ciclo de manifestações do avivamento no Novo Testamento. Quando a gente pensa assim que no Velho Testamento tiveram momentos de avivamento, isso é importante. E o Novo Testamento, pastor? Qual é a compreensão que eu quero passar para vocês? Que o Novo Testamento ele está repleto de avivamento. O avivamento no Novo Testamento é o tempo todo. Só que não é o tempo todo, por exemplo, em Israel inteiro. A gente tem que pensar que o avivamento ele tem uma correspondência sobrenatural. Na semelhança do vento que vai para um lugar e vai para outro e pega uma folha e leva para onde quer, como diz João, o Espírito Santo faz isso. O avivamento ele tem essa conotação, ele tem esse movimento, ele tem essa atuação poderosa do Espírito Santo. Então, por exemplo, os ciclos de manifestações e de demonstração poderosa e de atuação lembra-nos muito daquela semelhança do tabernáculo móvel. Só que no Novo Testamento acontece algo muito interessante sobre Jesus. Jesus e os seus 12 apóstolos e discípulos. Aonde o mestre estava era como se fosse uma onda de um avivamento passando. E aonde ele chegava, aconteciam os milagres, as multidões eram tocadas. Ora, essas multidões vinham com interesses dúbios e o mestre repulsa. E onde o mestre ia, acontecia. Pode ver que aonde o mestre estava, e os 12 estavam, e os discípulos estavam, era o mover de Deus em plena ebulição. Então, se nós pensarmos em Israel, naqueles dias, Jerusalém, Nazaré, o mover de Deus estava atuando, mas ele estava atuando aonde, de que forma especial? Em Jesus e no colegiado, na escola apostólica. Tinha algumas exceções, por exemplo, o gadareno. Jesus deu uma ordem, fique com os seus, não fique comigo. A missão do gadareno não era ficar ao lado de Jesus e dos 12. A missão dele era testemunhar de Cristo junto aos seus familiares. Aquele outro discípulo que expulsa demônios, olha lá, está tendo mover aqui. Então, haviam focos de chama, vamos assim chamar, de moveres, ou se não, de ondas espirituais, onde estavam aqueles grupos. Mas de uma forma mais pujante é onde estava o mestre. Então, os 3 anos e meio de ministério, 3 anos e pouco, foi um mover onde Jesus estava. Pode ver que isso se inicia
no batismo de João, e aí depois só para mesmo na morte de cruz e na ressurreição, e depois na ascensão. Então, olha que interessante. Tente visualizar o Novo Testamento e os evangelhos sendo escritos como um período poderoso de avivamento. Pense assim, podem ver que onde Jesus entrava acontecia algo extraordinário. Na filha de Jairo, em Lázaro, onde Jesus ia, irmãos, até quando Jesus estava de costas, quem tocava, ou seja, era fogo puro o tempo todo, em profunda ebulição. Durante o período em que Jesus anda sobre as águas, coisas extraordinárias. Então, quer dizer, onde o mestre e os 12 estavam ali, aconteciam o tempo todo. Ainda no Novo Testamento, falando, ficou claro vislumbraram esse momento de avivamento? Está claro? Tudo bem aí? Alguma dúvida até aí? Não, se a gente for pensar com relação a Israel, é isso mesmo. Porque Israel estava, né, passando por um momento de pura frieza, né, religiosidade total. Com o surgimento do Messias é puro avivamento, dando uma chacoalhada na nação de Israel, né? Exatamente. Mas mesmo assim, se a gente for perceber, Pedro mesmo foi ser avivado depois, né? Então, olha que curioso, e isso que é o mais fantástico, Felipe. O avivamento está tendo com o Messias e com os 12 e com os discípulos. Pode ver que os 70 falam: Senhor, demônios são expulsos, pessoas são curadas, mortos ressuscitam, e o mestre diz: tá aí, e aí? Estão felizes por isso? Não. Fiquem felizes porque seus nomes estão escritos no livro da vida. O foco estava acontecendo, eles estão vendo coisas extraordinárias, mas eles ainda precisavam de algo mais poderoso. É aí onde entra a tese dos nossos amados pastores que falam da segunda bênção. Porque o próprio Jesus disse para Pedro: Pedro, quando tu te converteres. Pedro fazia sinais e maravilhas e ainda não tinha tido uma experiência de conversão segundo os termos do mestre. Olha que coisa, isso nos faz pensar. É fora do comum. E isso se dá onde? No Pentecostes. E aí por isso que alguns vão falar da segunda bênção. Pedro antes do Pentecostes, Pedro depois do Pentecostes. Pedro covarde antes do Pentecostes, Pedro poderoso no poder de Deus depois do Pentecostes. Por isso que a Bíblia vai deixar margem e a gente tem que considerar essas. Agora, olha só, então eu fiz questão de mencionar esses 3 anos de Jesus e do colegiado apostólico, porque quando a gente pensa em Herodes, no palácio de Herodes não estava tendo avivamento. Na corte de Pilatos também não estava tendo avivamento. Entre o Sinédrio não estava tendo avivamento. Era só José e Nicodemos que ficavam discutindo sobre as coisas do mestre. Os outros judeus queriam mais era matar Jesus e acabar com os cristãos. Mas quem estava ao redor de Jesus, crendo em Jesus, seguindo as instruções, estava vivendo o avivamento. E essa ebulição, esse poder era notório. Por isso que Israel vivia essa explosão. E agora, depois da morte, depois da ressurreição, vem o que então? Vem o Pentecostes. E agora há uma nova dispensação. E é por isso que eu peguei o livro aqui do pastor Rego do Nascimento, né, Calvário e Pentecostes. Queria fazer alguns apontamentos com vocês do capítulo 1 e 2, porque esse livro é uma pérola, irmãos. Pastor José Rego do Nascimento, ele vai falar o seguinte: a divina pessoa do Espírito Santo. Ele começa a trabalhar sobre o Espírito Santo como um ser divino, uma procedência divina, uma pessoa, né? Ele mostra a relação do pai e o filho, ele trabalha na questão da personalidade do Espírito Santo. Ele fala e cita, por exemplo, textos como em Atos 8:39, Atos 8:29, onde o Espírito Santo opera milagres. O Espírito Santo ordena, palavras fortes, né? Mostrando a atuação do Espírito Santo na vida apostólica e nas páginas da Bíblia. E acontece que uma coisa interessante aqui,
quando no capítulo 2 ele fala sobre Pentecostes, se repete, ele vai trabalhar sobre aquela ideia de quando o Espírito Santo foi derramado sobre Cornélio. E o que acontece, que aqui o pastor José Rego, ele fala uma coisa maravilhosa. Ele fala que o Sinai, o Monte Sinai, é a revelação de Deus como Pai. Então, na sarça ardente, Deus já estava se revelando para Moisés. Mas o Sinai, Deus se revela para Israel como Deus Pai. E dá ali a lei. Fantástico essa compreensão. E aí, o próprio pastor, ele vem e fala o seguinte, que o Calvário é a grande revelação onde Deus Filho é revelado para todos. Olha que fantástico. O nascimento é uma inclusão, é o surgimento do Deus Filho no planeta, se tornando carne pelo poder do Espírito. Ele cresce no batismo com o Espírito Santo, no batismo das águas, o Espírito Santo vem, o Pai fala, ali a Trindade está em coesão. Mas o Calvário é a grande revelação do Deus Filho, fazendo o quê? Consumando todas as coisas, cumprindo toda a grandeza de Deus. E aí o pastor José Rego, ele fala o seguinte, que o Pentecostes é a grande revelação do Deus Espírito Santo. Fantástico. Sinai, o Calvário e o Pentecostes. E eu achei isso muito maravilhoso, porque ilustra muito bem o que a gente está trabalhando agora aqui. Porque, por exemplo, agora, depois que Jesus morre, que passa pelo Calvário, agora vem o Pentecostes, aquela festa das colheitas, que acontecia historicamente, mas no Pentecostes o Espírito Santo quis se revelar, ele foi derramado sobre a igreja. E essa revelação, ela é tão grandiosa, ela é tão poderosa, que olha que fantástico que acontece. Tem um marco teológico, porque a festa de Pentecostes é uma festa do calendário judeu, onde se traziam as primícias como oferta a Deus, por toda a bênção e provisão de Deus. Mas foi nessa festa em que o povo de Deus prestigiava o culto a Deus por sua provisão, que Deus agora se torna o grande providenciador de uma nova história e da nova aliança. E ele é derramado na igreja. Então aqui a igreja, que já tinha sido inaugurada pelo Deus Filho, agora ela é revigorada, ou ela é reinaugurada sobre o Deus Espírito Santo na condução dos apóstolos. Isso é extraordinário. Então, o Pentecostes é a revelação do Deus Espírito Santo. E agora, esses 12 apóstolos e essa igreja, a igreja de Jerusalém, elas têm uma nova dimensão, que é um avivamento poderoso, que outrora, lembra o que eu acabei de falar? Havia uma unção poderosa, havia um fogo, havia um mover poderoso sobre a pessoa de Cristo e na igreja apostólica. Agora, esse mover é transferido. Já não é mais Cristo no mover apostólico, mas agora é o Espírito Santo na igreja apostólica. Na igreja. E nota como tudo isso é muito bem feito, muito bem estabelecido, sempre tendo um líder sobrenatural, né, a figura de Deus sempre presente, mas agora numa nova dimensão, porque agora é o Espírito Santo levantando aqueles apóstolos que foram treinados, que foram as testemunhas auriculares, e agora eles encabeçando, juntamente com quem? Com a igreja. E aí vem então o livro de Atos, e a igreja de Jerusalém, a igreja apostólica. E de repente, nesse trabalhar do Espírito Santo, há um compartilhar dessa unção e desse mover. Lembra o que eu falei há pouco, que Jesus, onde ele estava, era como um tabernáculo? Agora vem então os apóstolos e a igreja de Jerusalém como um grande tabernáculo. Vêm as perseguições e eles têm aquilo que nós chamamos, né, a diáspora, eles se espalham. E aí agora a igreja de Jesus
começa então a ter novas nuances e o Espírito Santo escolhe um novo colegiado para sacudir o mundo, que são quem? Os novos apóstolos, que são os apóstolos aos gentios. Paulo, agora, juntamente com Barnabé, juntamente com Silas e juntamente com outros, na igreja de Antioquia da Síria, vão e espalham essa unção, espalham esse fogo, e aonde eles vão nas outras cidades, ganham igreja, ganham pessoas, levam esse avivamento para muitos outros lugares. Olha como o mover de Deus ele vai sendo algo notável, notório e grandioso. E é assim, nessa dimensão, que a gente enxerga esses primeiros 100 anos de vida da igreja primitiva. E aí vem logo depois disso a era dos mártires, vem a era da patrística, e somente na patrística, por causa do, talvez eu deduzo, por causa da institucionalização da fé, por causa dos levantes intelectuais à igreja, que a gente vê que esse fogo intenso ele vai dando uma baixada, mas aí Deus levanta aquilo que chamamos de pais da igreja para serem ali os apologistas, né? Ou os apologetas, que vão fazer as suas apologias, trazendo de novo as escrituras à igreja diante de uma afronta intelectualizada por algumas correntes que vão tentando desviar a igreja. Assim, então, a gente fecha esse ciclo de unção poderosa até os primeiros séculos. Mas o meu foco mesmo foi destacar o Novo Testamento, a Igreja Apostólica em Atos e os novos apóstolos. Quando eu falo novos, irmãos, aqui, é porque na minha concepção, em teologia sistemática a gente trabalha bastante isso, o Novo Testamento mostra os 12 apóstolos, mas o Novo Testamento vai mostrar também Paulo como 13º, vai dar uma ideia e vai mostrar que Barnabé e Silas também são apóstolos. Pode ver que as cartas paulinas eram escritas na autoridade dada por Deus, não somente a Paulo, mas a Silas, Paulo e Barnabé. Pode ver que ele fala muitas vezes eu e Silvano, eu e Silas. Então, notem como a construção apostólica vai dando essa nuance para alguns líderes da igreja primitiva, como novos apóstolos também. A gente tem, por exemplo, Timóteo como pastor, Tito como um pastor, mas não necessariamente eles eram apóstolos. Alguns se tornaram apóstolos, outros não. Mas então, esse fogo, esse mover, essa chama, na semelhança de um tabernáculo que ia se movendo e acontecendo entre eles. Tá bom até aí? Alguma dúvida? Querem fazer algum apontamento? Não. Mas esses ciclos que a gente vê de esfriamento da igreja, a gente vê até mesmo na carta do Apocalipse, né? Sim. Então você vê que a igreja passa por esse ciclo de esfriamento da igreja ou de desvio do alvo, é algo constante que a gente tem que prestar sempre atenção para que a gente não caia na mesma coisa. Muito Então, bem citado, filho. Então, acho que até mesmo a carta ao Apocalipse, que é uma carta de esperança para nós, também é um alerta de Deus para nos mostrar que no meio da caminhada, se a gente não tomar cuidado, se a gente não manter-se pleno do Espírito Santo, a gente vai começar a se esfriar. Por isso essa questão de pleno, né? Ou seja, em determinado momento é possível o cristão se esvaziar, é o vaso, né? Então a gente tem que sempre manter o vaso cheio de óleo. Senão começa a esfriar. Se esfria como, né? Dando ouvido a novas ideias, dando ouvido a pregações que não são do Evangelho, olhando para si próprio, enfim. Andando com as próprias pernas e não deixando o Espírito Santo guiar as nossas vidas, né? Exatamente. Sobre o que você acaba de falar e citar sobre as cartas do Apocalipse, por isso que foi muito bem colocado, Felipe, porque não são apenas as cartas dos Apocalipse. Por exemplo, o livro de Hebreus foi escrito num contexto onde os nossos irmãos hebreus, possivelmente a Paulo escrevendo aos judeus,
quem sabe era uma carta dirigida a cada sinagoga, porque pode ver que Paulo, a narrativa de Hebreus, ela parece muito ser uma carta de Paulo. Se não foi Paulo, foi algum discípulo de Paulo, chamando quem? Os hebreus. E por falar hebreus, a gente remete à ideia de quem? Aqueles que eram os alvos de Paulo, porque Paulo pregava primeiro numa sinagoga, ganhava um grupo de judeus e depois pregava para os gentios. E o ciclo era repetido em qualquer lugar. E a atenção do Espírito Santo ao usar o escritor de Hebreus foi de trazer um novo ânimo aos irmãos hebreus que estavam se esfriando. Estavam colocando os anjos em maior destaque do que Jesus, estavam colocando as ordenanças, o sacrifício. Pode ver que a mesma coisa acontece com os Gálatas. A diferença de Hebreus e dos Gálatas é porque os Gálatas, eles eram quem? Eles eram gentios, que agora os grupos judaizantes estavam influenciando aquela igreja a se afastar da graça e a colocar as práticas judaicas em destaque. Os hebreus eram um pouco parecido com isso. Só que, por isso que essa carta, você vê que o esfriamento é uma coisa que, se nós não tomarmos cuidado, ele nos atinge. E por essa razão, que a plenitude do Espírito Santo, a gente tem que fazer uma leitura na nossa vida pessoal de examinação, de auto-se examinar, mas também de comportamento. Porque, como eu sei que eu esfriei? Em primeiro lugar, é uma avaliação íntima, pessoal. Mas, em segundo lugar, é as minhas práticas. É o meu posicionamento. Então, eu tenho que olhar internamente e externamente. Porque se eu olho só externamente, eu posso até ter visibilidade para muitos que eu sou um pastor, mas eu estou morrendo aqui dentro. Tá, e a Então, igreja de Corinto, né, pastor? exatamente. É um apontamento externo, mas interno. Nós somos chamados ao desafio desse equilíbrio constante o tempo todo. E a Bíblia vai falar da fé e das obras, do autoavaliar-se, mas do abre as tuas mãos e mostra as tuas obras. Por isso que eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém fazendo apontamentos internos. E eu preciso de alguém também para me fazer apontamentos externos. Por exemplo, nos chamando aos desafios. Por isso que a gente vê que a plenitude ela é algo muito maior do que a gente imagina e ela está muito mais elevada do que uma autoavaliação pessoal. Porque no momento que só levo para mim a autoavaliação pessoal, eu corro um sério risco. Porque muitas vezes o meu critério vai ser um critério de apaziguar comigo mesmo. Né? Então, assim, pode ver que a gente apazigua muito os nossos julgamentos. Por isso que a gente precisa ser humilde, e só uma pessoa humilde, ela cresce nessa relação entre uma avaliação pessoal e se permite ser avaliado por alguém. E aí onde entra a igreja, onde entra lideranças, onde entra pastores, onde entra colegas, onde entra você aprender com o outro e você se dá o direito da dúvida, né? Tá bom, filhote? Tá bom, por isso as escrituras usam, principalmente no Novo Testamento, é usado tanto a figura de uma árvore, né? Sim. Então, se uma árvore ela não é regada, não é cuidada diariamente, ela morre. Também. Exatamente. Então, a gente tem que estar sempre regando, tem que estar sempre adubando. Exatamente. E se essa rega não for de oração e esse adubo não for da palavra, a árvore morre. Exatamente. E não dá bons frutos. Porque aquele que é pleno do Espírito Santo é aquele que frutifica em relação aos frutos do Espírito, né? Exatamente. E só um detalhe, você falou da igreja de... falando de Apocalipse, né, das cartas às igrejas, 7 igrejas, era algo muito recente, né? O Espírito Santo tinha feito Fabiano, uma obra maravilhosa. Oi? Eu vou só um minutinho, eu vou precisar dar uma pausa na gravação, senão vai fechar 60 minutos. Eu já abro para a gente encerrar aqui, tá bom? Ok. Só para não me dar retrabalho depois na hora de publicar. Só um segundinho.